Fala galera, beleza? Pontalete Pinturas na área, Wilson Ramaro falando aqui, beleza? Eu tive meio ausente aí, meio sumido, que eu machuquei a mão. Eu cortei o dedo aqui, ó, fiz um corte aqui, eu tava com uma tala, daqui até aqui, ó, e não podia mexer a mão, né? Não tinha articulação direito. Então não dava para pegar nas empanadeiras, espátula, no rolo, tal, enfim. Ficou meio difícil para trabalhar, mas graças a Deus deu tudo bem. A cicatrização foi perfeita, o dedo tá tranquilão, estamos de volta. Nós vamos fazer hoje vou fazer uma paredinha, aquela textura design com rolo decorativo, aquele modelo Veneza da Compio. Tem um vídeo aí falando desse rolinho aí, que ele é feito de PVC. Nós vamos fazer essa paredinha hoje. Aí eu vou mostrar direitinho as ferramentas, material que eu vou usar, a forma que eu uso, o tempo de secagem da massa. Vou fazer com uma massa corrida hoje, tá? Como vai ser uma paredinha interna, eu tenho uma sobra de massa aqui. Eu vou fazer com a massa PVA, mas você pode fazer com a massa PVA para a parte interna, que fique bem claro. Na parte externa você pode estar fazendo com a massa acrílica ou com a textura lisa, para poder fazer essa textura design com o rolo decorativo. No mercado hoje tem vários tipos de rolo decorativo, vários. Você entra na internet e tem vários modelos. Nós vamos fazer hoje com o Veneza, ok? Mas antes de mais nada, entra aí, dá aquele like, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí. Pontalete Pinturas, especializado em pintura de móveis, grafiato, textura, efeitos. Acesse o nosso site www.pontaletepinturas.com.br. E agora também estamos com arborização, pinturas prediais, lavagem e recuperação de fachadas. Pontalete Pinturas, um toque de beleza em seu imóvel. Eu já volto. Fala galera, beleza? Ó, essa parede aqui que nós vamos fazer esse pedacinho aqui, tá? Eu vou pôr uma fita aqui, ó. Nós vamos fazer a textura design com rolo decorativo aqui. Vou mostrar direitinho como é feito, o material que eu uso, tempo de secagem, a forma que eu trabalho, tá bom? Para vocês aprenderem. E lembrando, esse rolo decorativo ele é próprio para usar com massa corrida, sendo interno pode ser PVA, mas externo com certeza massa acrílica ou textura lisa. Tem pessoal usando cimento cola, argamassa, enfim. Mas eu particularmente com rolo decorativo eu trabalho só com a massa corrida e com a textura lisa. Ou a massa corrida PVA, ou a massa corrida acrílica, ou a textura lisa. Deixa eu aproveitar, vou dar uma dica para vocês, aí vai para os profissionais. Às vezes você tem que entregar uma obra e não tem energia na obra, né? Então aqui, ó, bateria estacionária, tá? Isso aqui é da Tudor, mas tem outras marcas aí também. Isso aqui é minha gambiarra que me salva aí quando não tem energia nas obras, ó. Isso aqui é uma lâmpada automotiva de 12 volts. E essa bateria aqui, não vou me levar amperes dela não. Parece uma bateria de carro, mas não é. Ela é uma bateria estacionária, tá vendo? Qual que é a vantagem dessa bateria aqui? Você carrega ela na energia. Tem um transformadorzinho, um carregadorzinho, e você carrega na energia ela, tá? Então é um kitzinho que é importante. Às vezes tem que entregar a obra e não consegue entregar a obra por falta de luz, tá? Aí você vai comprar esse aqui, ó. Carregadorzinho aqui, tá vendo? Carregadorzinho eu comprei no Mercado Livre, você vai achar vários modelos, tá? Esse carregadorzinho você vai ligar na energia, liga na bateria, aqui ó, liga na bateria e você vai carregar ela, tá? É melhor do que você trabalhar com a bateria de carro, porque a bateria de carro é complicado, você tem que ter um carregador de bateria específico, ou tá fazendo gato para pôr no carro, enfim. Essa daqui não, você liga na energia. Beleza? A bateria estacionária. Tem de vários tamanhos aí, vários modelos. Essa aqui tem uma durabilidade aí de umas 8 horas de independência, depois dela totalmente carregada para você trabalhar. Então se você precisar entregar o serviço, ó, você não fica sem luz. Fica a dica aí, beleza? Pontalete Pinturas, um toque de beleza em seu imóvel. Eu já volto já. Eu fui! Fala galera, beleza? Voltamos, ó. Nós vamos precisar, para fazer esse trabalho, uma espátula. Essa espátula, a ferramenta é nova. Tem um vídeo aí, eu comprei no Mercado Livre. Peguei uma promoção boa, não sei se está valendo ainda. Mas tem um vídeo aí falando desse kit. Vieram 7 espátulas dessas, tá? De inox. Essa aqui é a minha velha desempenadeira. Já puxei muita massa com essa ferramenta aqui.
Aqui o rolo decorativo da Compel, modelo Veneza, tá? Ó, beleza? Aqui nós temos um baldinho com água, uma escovinha, um paninho, que é para ir limpando o rolo decorativo. À medida que você vai fazendo e rolando ele na massa, ele vai sujando. Aí você tem que limpar as impurezas para o desenho ficar perfeito. Aqui eu vou usar essa massa PVA porque eu vou fazer internamente, é para a parte interna, não tem problema, ok? Tanto é que depois eu vou pintar essa textura, ela vai ficar bem legal. E se fosse externo, né, você tem que usar massa acrílica na parte externa, e a textura lisa você pode usar interno ou externo, ok? Massa acrílica pode usar interno também, mas não tem necessidade, porque ela é muito cara, né? Então a massa PVA ela resolve. O tempo de secagem dela é um pouco mais demorado, mas ela resolve para a parte interna, ok? Então aqui o paninho, ó, e a escova é para ir limpando o rolinho, só que tem que tomar um cuidado, não pode esfregar muito, porque esse material do rolo decorativo aqui, ó, tá vendo? É macio. Se você esfregar muito, você danifica o rolo. Tá? Ele vai ficar com imperfeições, vai saindo os desenhos, tá vendo? Beleza? Vou me organizar aqui, vou mostrando pra vocês e vou explicando à medida que eu for fazendo. Já volto, um abraço. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó. Aqui, nós vamos aplicar a massa corrida. Ela tem que ter no mínimo aí um meio centímetro. Por quê? Para você quando for rolar, fazer o desenho com o rolo, para aprofundar ele, para ele ficar bem evidente, ficar com um relevo bem feito. Então você vai passar a massa um meio centímetro mais ou menos, a espessura dela, tá? Que é para poder fazer o desenho para ficar legal, para ele ficar bem evidente. Depois nós vamos pintar, vou fazer um outro vídeo mostrando pintando, que eu vou fazer uma pintura diferenciada nele e vai ficar bem legal, beleza? Aí eu trabalho de que forma? Eu dou a primeira massa bem cheia, né? Tem uns vídeos aí. Depois eu venho fazendo, ela tem que estar bem alinhada, bem lisa a massa. Vai ficar bem legal o desenho, tá? E eu trabalho com a massa como ela sai da lata. Não gosto de pôr água na massa não. Tem um vídeo aí meu explicando aí. Não gosto de pôr água em massa não. Beleza? A não ser que a gente vai fazer uma textura rolada, né? Mas aí é outra situação. Mas para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, tem que trabalhar com a massa com a textura dela bem grossa. Por quê? Porque ela já vem matando, tá vendo aí, ó? Já tá matando já, ó. Deixa ela bem lisinha, que é para o desenho ficar bem bacana, tá? Você vai dar a primeira demão, deixa ela puxar um pouco, depois você vem com a segunda para você ir acertando, ajustando, deixando ela bem lisinha, bem alinhada, tem que estar alinhada também para o desenho ficar bem bacana, tá? Tem que ficar bem lisinha essa massa, ok? E mais ou menos, no mínimo, meio centímetro de massa aí. Por quê? Porque é pra gente poder aparecer o relevo, senão o relevo não vai aparecer, né? Eu tô fazendo essa paredinha aqui, você pode fazer uma parede maior, mas pode fazer o tamanho de parede que você quiser. Tem vários desenhos de rolo decorativo, né? Deixa ela puxar aqui, ela tá quase pronta com a massa. Deixa ela puxar pra gente dar só uma acabadinha nela.
Agora eu passei a massa, não pode vir direto pro rolo. Por quê? Senão vai virar uma lambança danada. Você tem que deixar a massa puxar um pouquinho. No caso da massa PVA, ela demora um pouquinho mais para secar, entendeu? Então você tem que esperar, tem um prazinho de secagem aí. Não vai deixar secar tudo, senão depois você não consegue fazer a decoração. Tá? Se colocar agora o rolo aqui, vira uma lambança danada. Tem que deixar ela puxar, ela secar, um tempinho de secagem aí. E tem que ficar bem lisinha, bem alinhado, ó. Tá vendo? Sem imperfeição, porque o rolo vai descer, vai fazer o desenho, dar o relevo e depois vai ficar lisinha. Ó, já está quase pronta, já vi a primeira bem cheia, certo? Vamos deixar ela puxar um pouco, para mim poder dar a segunda, depois secar um pouquinho, não é secar totalmente, tá? Deixa ela puxar um pouquinho, que depois vai fazer o desenho com o rolo. O rolo vai deitando por cima dela, vai rolando por cima dela, tá? Ó, beleza? Já tá quase no ponto aqui, ó. Tem que tirar todas as imperfeições e deixar alinhado. Aí, ó. Aí qualquer um pode fazer isso em casa. Quer fazer uma parede no quarto da criança, fazer uma parede na sala, escritório, para ficar com uma parede diferenciada, é facinho fazer esse trabalho aqui. Tá? Ó. O segredo é aplicar massa. Aqui, ó. Foi. Aí. Deixa ela puxar. Beleza, ó. Puxou. Vamos deixar ela dar uma puxadinha, que eu vou dar mais uma acabadinha com uma segunda de mão bem fininha. Tá? Ela já tá quase no ponto para a gente poder descer com o rolo. E lembrando, eu estou fazendo com a massa PVA aqui, mas pode usar, porque é a parte interna, tá? Se fosse parte externa, teria que ser com a massa acrílica ou a textura lisa, que pode ser usada tanto interno quanto externo. Vamos deixar ela dar uma puxadinha, daqui a pouco eu volto dando só um acabamento para a gente vir com um rolo decorativo, beleza? Fala galera, beleza? Então é o seguinte, eu deixei puxar a primeira demão, mas que tá chovendo em São Paulo, tá meio frio, e essa massa é PVA, tá? Então demora um pouquinho mais para ela secar. Eu deixei dar uma puxadinha, vou dar a segunda demão, vou deixar ela dar mais uma puxada para depois vir fazendo o desenho com o rolo decorativo. Por quê? Se você der a massa imediatamente você vier com o rolo, ele vai arrancar toda essa massa daí, vai fazer uma lambança danada, não vai fazer desenho nenhum. Não é para deixar a massa secar toda, senão você não consegue fazer o desenho. Mas tem que deixar ela dar uma puxada, uma concentrada, porque aí você consegue desenhar, beleza? Dá a segunda demão aqui, ó. Deixar ela puxar, tá? Tem uns caroços de massa aqui, ó. Ela tem que ficar lisinha, lisinha. Tá
vendo? Ela tá mole, mole. Se eu puser o rolo aqui agora, ele não vai fazer desenho nenhum, vai fazer a lambança aí. Por quê? Ele vem rolando, ele vem puxando, né? Então tem que deixar ela secar um pouquinho para poder fazer o desenho. Já tem que ficar bem alinhado. Então, o segredo aqui para ficar legal, tá tudo na massa. Já vai fazendo um acabamentinho na lateral. Deixar ela bem acabadinha, bem alinhadinha. Independente do tamanho da parede, o procedimento é o mesmo, tá? A grossura, a espessura da massa, tá? Aí convém o que? Você dá uma limpada na desempenadeira, na espátula, para a gente dar o acabamento final, deixar ela bem lisinha. Então é bom que a ferramenta esteja bem limpa, tá? Eu vou limpá-las ali no tanque e eu já volto já. Beleza, ó, limpinha. Deixar a ferramenta sempre limpa, porque agora a gente vai fazer o acabamento, para deixar ela bem lisinha, porque ela já está no ponto de massa já. Já está no ponto para a gente poder rolar o rolo decorativo. Tá? Sempre trabalhar com a massa, com a ferramenta limpa, com massa corrida. E a massa também, né? Massa corrida tem que estar perfeitamente lisa, né? Proteger bastante a lata onde está a massa, porque qualquer coisa arrisca a massa. Ó, tem uma impureza aqui, ó. Ó, tem uma impurezinha aqui, tá vendo? Uma massinha dura. Ela já não faz o alinhamento certo, o acabamento certo. Então já tira ela e passa novamente para alisar, ó. Bem lisinha. Tá? Fazer o arremate lá em cima. Ó, depois a gente vem com o rolo decorativo. Vou deixar ela puxar novamente. Tá?
fazer um arrematezinho aqui no fundo. Vai ficar bem legal quando vier com o rolo decorativo. Vai ficar bem desenhadinho. Beleza? Ó, tá pronta a massa aqui, ó. Agora o que acontece? Vamos esperar ela puxar para poder vir com o rolo decorativo para fazer os desenhos, tá bom? Deixa eu mostrar como ficou aqui, ó, para vocês terem uma ideia. E ela tem que ser bem grossa, que é para o desenho ficar legal, para o relevo do rolo decorativo ficar legal. Ó, galera, terminei aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que ficar lisinha, ó. Tem umas imperfeiçõezinhas aí que a gente aí na parede, mas a gente não vai lixar, né? Porque nós vamos descer o rolo decorativo. Se fosse uma questão de fazer amassamento para pintura, aí a gente lixava e tirava, né? Tem umas imperfeiçõezinhas, mas não tem problema. Vai descer com o rolo decorativo, aí ele vai fazer todo o desenho aí. Beleza? Depois eu mostro descendo o rolo decorativo. Agora o que nós vamos fazer? Deixa ela puxar um pouco. Se eu colocar o rolo aí, vai puxar toda essa massa, vai virar uma lambança só, não vai fazer desenho nenhum, vai só fazer sujeira. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Ó, cabe uma explicação aqui, ó. Por que eu não fitei aqui? Tá vendo? Não tem fita. Em cima tá fitado. Desse lado também não tem fita. Tá? Durante a aplicação da massa. Aqui tem fita. Na parte de baixo, certo? Porque, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Como eu tô fazendo, tirando a rebarba da massa com a espátula, tô vindo cortando. O que a espátula ia fazer? Ia arrancar toda a fita. Então eu fiz todo o amassamento, fiz o requadramento aí, a requadração, certo? Fiz a requadração. E fiz a limpeza, a higienização já tá limpinho aí. Agora é só esperar secar para poder descer com o rolo decorativo. Se eu coloco fita aqui, ó. Se eu desço com a fita aqui, vou vir com a espátula arranca tudo. Beleza? Já volto aí. Um abraço. Bom, galera, beleza? Então, deixei secando um pouco, certo? Mais ou menos uns... A primeira demão foi uns 20 minutos. A segunda demão uns 30 minutos mais ou menos, tá? Agora nós vamos fazer, rolar o rolo decorativo. Tem um segredo nesse rolo decorativo, tá? Ele tem que estar umedecido. Por quê? Senão ele puxa toda a massa. É um segredinho que tem aí. Ele tem que estar umedecido, não encharcado, tá? Então você vai bater nele, ó, vai tirar o excesso de água. Aí você vai colocar aqui, ó, e descer. Olha lá. Fez o desenho, ó, fez o desenho, não pode usar novamente. Você imediatamente tem que limpar ele. Por quê? Senão o desenho de lá não vai ficar legal. Beleza? Eu vou limpar ele, vou mostrar para vocês como faz. Aqui o lance é o seguinte, você vai limpar ele, a buchinha, um pouquinho de sabão ou detergente, tem que limpar. Toda vez que você descer na vertical e fizer o desenho, você tem que limpar. Por quê? O excesso de massa, se tiver excesso de massa, ela vai puxar outra massa, porque ela está umedecida ainda, tá? Tem que limpar bem ele, ó, deixar ele bem limpinho. Essa escova aqui, ó, você tem que usar ela bem devagarinho. Fecha a torneira para não desperdiçar água, né? Você tem que usar ela bem devagar, porque tá vendo aqui, ó, se passar forte ela vai quebrando o rolo de PVC. Ó, bem devagarinho para tirar qualquer massinha que tenha nos cantos. Por quê? Ela puxa outra massa lá. É um trabalho a ser feito que ele é moroso. Fica bonito, mas é moroso, tem que ser feito com muito cuidado. Tá? O rolo tem que estar limpinho, ó. Pra gente fazer o outro perfil, a lateral, a outra vertical. Beleza? Vamos voltar lá para a parede pra gente finalizar aquela paredinha lá. Fala, galera, beleza? Então, ó, rolo limpinho para nós fazermos a outra vertical. Independente do tamanho da parede, você vai descer até o final. Não pode descer e subir, senão você estraga o desenho, estraga o relevo, ok? Eu lavei o rolo, agora eu vou fazer essa vertical aqui. Aí essa paredinha está finalizada, mas o procedimento é para qualquer tamanho de parede. Você pegou um lado, você desce até o final, sempre com o rolo umedecido.
e a parede deixa ela puxar um pouquinho, tá? Então lembrando, a primeira demão ficou 20 minutos, depois eu vim com a segunda um pouquinho mais grossa do que eu costumo dar na segunda demão, porque eu ia fazer essa textura design com rolo decorativo e deixei ela puxar uns 30 minutos, tá? Mas o rolo tem que estar umedecido, por quê? Senão ele puxa toda a massa, beleza? Aí aqui, ó, tá vendo esse desenho aqui? Desculpa. É o espaço que você vai dar para fazer o outro desenho, para não passar por cima. Então vamos lá, ó. Colocou, vai até o final. Beleza? Lá em cima é onde está a fita, sem problema. Tá feito. Aí tem, vou mostrar para vocês pronto agora. Deixa eu só fazer um acabamentinho aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho menos de massa, tá vendo? Ficou mais fina a massa aqui, já não dá um desenho um relevo tão bonito, mas não tem problema, ficou legal. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou de perto. Tá vendo aí, ó? Beleza? Agora é deixar ela secar totalmente, tá? Tem umas aqui, ó, que puxou um pouco mais, tá vendo? Essas aqui, ó. Depois que ela estiver seca, a gente vai quebrar na lixa, com a lixa bem fininha, tá? Que é para poder fazer a pintura depois. Depois, eu vou pintar nesse tom aqui, ó. Nesse tom aqui, ó, vai ficar. Essa texturinha aqui, beleza? Aí a fita, nós já vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a fita, por quê? Tá vendo? Com calma, ó, com calma, tirou a fita. Beleza? Porque se tirar depois a fita dela seca, ela pode quebrar, tá? Olha como ficou, ó, o acabamento aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos deixar ela secar, certo? Então aqui, ó, vou tirar aqui a de baixo, certo? Tá pronta a parede. Vamos deixar ela secar para depois nós pintarmos, beleza? Aqui, ó, como ficou. Então é aquilo lá. Pelo menos meio centímetro de massa. Tem que estar linear. Deixa ela secar, ó, como ficou. Beleza? Onde ela ficou um pouquinho mais sobressalente, depois de seca a gente vai quebrar na lixa para poder pintar. Valeu? É isso aí. Pontalete Pinturas, especializada em pintura de móveis, grafiato, textura, efeitos. Acesse o nosso site www.pontaletepinturas.com.br. Entra aí, dá aquele like, se inscreve no canal. Eu fui!